Bom, contar a história para vocês, um pouquinho da minha vida desde quando eu comecei, que foi indo para o Japão, lógico. A gente acabou montando uma oficina entre amigos lá. Além de ser piloto, hoje eu exerço a profissão de mecânico. Eu sou Flávio Matsushita, goiôerense, campeão sul-americano de drift. Bom, montamos a oficina lá, eu comecei com um arrancadão. Eu gostava muito de arrancadão, de kart e de rally. Então eu não conhecia o drift ainda, eu conhecia só o arrancadão. Então eu comecei a montar meus carros para arrancada. E era clandestino, né? A gente ia lá nos portos de navios, onde que o navio ancorado só funcionava na parte de dia. À noite a gente entrava lá e ia fazer o nosso racha, longe de tudo. Logicamente que era proibido e perigoso, mas a adrenalina era que contava muito naquela época, então a gente gostava daquilo ali. Então a gente ia lá, tal, isso e aquilo, e eu fiquei nessa vida de arrancada, eu fiquei um ano e pouco só. Eu conheci o drift justamente indo na arrancada, que um amigo meu falou assim, ó, vamos lá dar uma olhada no drift? Eu falei, mas o que é drift? Ele falou assim, ó, vamos lá pra você ver o que é. Eu cheguei lá, de primeira vista, a hora que eu olhei, eu falei, cara, é isso aqui que eu quero aprender isso aqui. E lá eu conheci dois japoneses que falou assim, passa pro drift, cara, vamos brincar aí e tal. Você já tem oficina lá, você monta seu carro. Eu falei, pô, eu vou tentar. Aí eu lembro que a gente comprou um carro lá dia meia, eu e um amigo meu, um Skyline bem antigo na época. Skyline é o poderoso da Nissan, né? Então a gente comprou esse Skyline e falou, vamos lá brincar, vamos. Aí ele deu uma voltinha e não conseguiu fazer. Eu falei, daqui, deixa eu tentar. Na primeira curva eu já fiquei grudado no guarda-reio, quer dizer, foi perca total já no carro na primeira curva. Eu era bem conhecido lá no Japão, assim, como cupim de ferro, né? É onde eu deixava um carro lá guardadinho no guarda-reio, no paredão, em algum lugar eu sempre deixava. E bom, começou assim, eu falei, caramba, mas na primeira curva eu já bati. Eu falei, não, agora eu vou ter que aprender isso de qualquer jeito. O japonês chegou em mim e falou assim, você deve ter algum problema de cabeça. Eu falei, por quê? Ele falou assim, na primeira curva, onde todo mundo que começa não faz, você já pegou e entrou de uma vez. Provavelmente um dia você vai ser um cara bom de drift. Porque ninguém tem coragem de entrar nessa curva assim, do jeito que você entrou, a não ser o pessoal que já conhece, né? Eu falei, será, cara? Ele falou, pode ir tentando. Eu fiquei pensando assim, caramba, esse cara acho que só quer que eu venha aqui só pra juntar mais gente, bater carro, não sei. Pensei alguma coisa assim. E ele falou assim, não, cara, vem. Eu falei, beleza. No outro dia, a gente comprou outro carro. Isso foi numa sexta. No sábado, a gente comprou um outro carro. Mais velho ainda, um Silvinho. Era coisa... Porque lá no Japão é assim, os carros lá são baratos. É a mesma coisa que você comprar uma bicicleta aqui. É a mesma coisa. Comparando nível salarial, né? Então é a mesma coisa que comprar uma bicicleta. Vamos lá comprar outro carro? Vamos. Aí compramos outro carro. Meu amigo deu umas voltas. Eu fui andar na segunda volta. Pronto, já era. Bati o carro de novo. Falei, não vai fazer esse negócio não. Eu não consigo. O cara falou assim, não, cara, vamos tentar de novo. Eu falei, não. Ele falou, mas a segunda batida, o carro até que não deu PT, deu pra dar uma arrumada. Arrumamos o carro, aí eu comecei a treinar sozinho. Eu já não tinha mais ninguém, eu ia sozinho. Comecei a treinar e tal, eu comecei a pegar o jeito. 2 semanas depois eu fui no mesmo lugar e já estava conseguindo fazer bem. O japonês chegou em mim e falou assim, cara, você anda treinando todo dia? Eu falei, não, todo dia não, eu treinei algumas vezes. Ele falou assim, você leva jeito, cara. Continua assim que você leva jeito. Naquela época ainda não existiam os campeonatos profissionais, não existia nada disso, né? Faz muito tempo, já sou velhinho já nisso daí. Então começamos nisso daí. Aí beleza, daí era no porto de Nagoya. Esse japonês falou assim, vamos na montanha? Eu falei, você é doido, cara? Se aqui no porto eu já faço isso, imagina na montanha, eu vou cair lá pra baixo. Ele falou, não, vamos lá, você vai devagarzinho, você consegue. Na outra semana eu resolvi ir nessa montanha. Com esse carro já tava batido, já tava feinho. Ele falou assim, não dá nada, esse carro aí já tá velhinho mesmo, se bater, você bate no guarda-reio ali, já era. Eu falei, então tá bom, então vamos lá. A hora que eu vi aquilo na montanha era loucura, montanha é loucura. Porque eu ainda cheguei nele e perguntei assim pra ele, mas cadê os guarda-reios que você falou que tinha aqui? Não tem. E se eu cair aqui pra baixo? Ele falou assim, não dá nada não, ó, as árvores, você para ali, ó. Eu falei, então tá bom.
on tracks, I'm jogging so fast, I'm running circles around you. My money long, stacks in my jeans, you say what your optics, but money's not. Aí eu peguei esse japonês que tinha me levado, falei, entra aqui pra você ver como que eu tô bom. Mas foi na primeira curva, me perdi, caí, derrubei uma árvore, ele falou assim, ainda pra mim, não falei pra você que a árvore segurava? Eu falei assim, olha, e agora, como é que nós vamos tirar o carro aqui? Ele falou, não tem jeito de tirar o carro daqui, vamos deixar o carro aqui. Eu falei, mas e as coisas? Ele falou assim, não, vamos tirar as coisas que é melhor no carro, né, que são as peças que era suspensão, algumas coisinhas, acabamos desmontando tudo, levamos, puxamos com a corda lá pra cima, que ele não chegou a cair muito, mas caiu uns 30 metros pra baixo. Isso porque parou na árvore, senão ele ia um pouquinho mais. E puxamos todas as coisas com as cordas lá, tal, guardamos, falei, perdemos o carro, e agora? Aí o meu amigo falou assim, vamos comprar outro. Eu falei, você é doido, já vai pro terceiro carro, cara. Ele falou assim, não, terceiro não, segundo porque esse daqui já tinha batido, já tava ruim. Falei, beleza, então. Aí, só que daí demorou um tempinho, demorou umas 3 semanas. Falei assim, não sei se eu vou voltar nisso não. Vou ficar lá no meu, lá a gente chama de zero ion, né, que é 0,400 metros, que era o arrancadão. Falei, eu vou ficar lá no meu arrancadão mesmo, cara. Os caras falaram, o arrancadão, na verdade, ele é mais perigoso do que o drift. Por quê? O arrancadão, 0,400 metros, você chega a 300 e poucos quilômetros por hora. Pensa que não, mas já tá 300 e poucos, então se você chegar a bater, tchau. Então eu falei, realmente, vamos continuar nesse negócio do drift mesmo. Era legal tudo, você tá ali na montanha. Tinha semanas que eu chegava a tremer. Acho que eu fiquei viciado naquele negócio ali, porque a gente ia sexta e sábado correr. Tinha semana que chegava quarta-feira, eu começava a tremer de vontade de ir. Eu acabava indo sozinho na montanha, só para ficar lá correndo. Então, os brasileiros, eles geralmente faziam para se aparecer, para estar com aquela muvuquinha ali e tal. Eu não, eu já gostava de estar dentro do carro fazendo, nem me importava se tinha gente olhando, se não tinha. Meu negócio era estar ali curtindo aquele momento, nem se eu estivesse sozinho. E muitas vezes eu fui sozinho até lá. Uma escuridão, não tinha nada, eu mesmo segurando a lanterna na boca, trocando roda, sozinho lá. Mas eu gostava daquilo ali, meu negócio era aquilo ali. Eu era um dos únicos brasileiros assim que estava firme naquilo ali, mas não existia o campeonato. Quando existiu os primeiros campeonatos, esse japonês que era amigo meu, que já fazia muito tempo o drift, ele pegou e me convidou. Ele falou assim, vai ter um campeonato. Na época o campeonato se chamava Chubuichi. Chubuichi é assim, era uma região, da onde a gente morava ali, que era acho que dava uns 3 ou 4 estados que chamava a região de Chubu, né? É como se fosse a região noroeste, a região sudeste. Então, na região de Chubu ia ter um campeonato. Então eles juntaram vários pilotos, né, e queria fazer. E esse cara me convidou, esse meu amigo. Ele falou assim, vamos lá, eu falei, pô, eu sou estrangeiro. Ele falou, não tem problema não. Ele falou, só tem você de estrangeiro, mas não tem problema, você sabe falar, você comunica com todo mundo, não tem problema nenhum. Tô te convidando para você ir. Eu falei, vou. No meu modo de pensar, eu pensei assim, mas eu vou lá cumprir tabela, mas vou. É legal. Acabei indo lá. Na verdade, antes de ir, eu montei meu carro para ir, né? Montei um carrinho ali e tal, mais ou menos. O cara me deu as dicas, tem que ser assim, para campeonato é um pouco diferente e tal. Eu montei o carro e fui. Bom, na época tinha 32 carros. De 32 caía para 16, 16 vai para 8, de 8 vai para 4. Então é sempre, dos 16 já é um contra o outro, né? E eu acabei indo nos 16, acabei indo um contra o outro. Ganhei, fui pro 8, ganhei, fui pros 4, ganhei, fui pra final. Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. Eu falei, mas eu tô na final, cara. Só pode ser sorte. E o japonês chegava pra mim e falou, não, você é bom, cara, você é bom, você vai ganhar. Bom, o que aconteceu? Na final, acabei não ganhando, porque pra mim já era felicidade demais estar ali. Então eu dirigi o carro, tipo assim, não me importa mais nada. Se eu errar, se eu ganhar foi sorte, se eu não ganhar, tá bom demais, segundo lugar. Eu via que tinha uns caras bons ali, uns caras conhecidos já no drift. Eu mesmo via em revista, né, esses caras, falava assim, pô, tô competindo com esse cara e ganhei dele, não acreditava. Surgiu que, bom, eu fiquei em segundo lugar nesse Chubuichi, né, que era o melhor da região de Chubu, fiquei em segundo e acabei, nem sabia disso, um cara chegou em mim, né, um japonês, e falou assim, você foi classificado para o Zenkoku Taikai. Zenkoku Taikai, eles pegavam 5 melhores de cada região, né? Fazia esse campeonato regional, 5 melhores de cada região, e no final do ano ele fazia o melhor do Japão, que é o Zenkoku Taikai. Zenkoku é o Japão inteiro, né, no caso. E eu fui classificado para esse, nem acreditava, assim, mas eu nem sabia disso. O cara falou, não, então, a gente faz o regional para se classificar para o final do ano, né? Falei, nossa, alegria demais, falei, vou ir. Acabei indo para esse campeonato no final do ano e acabei, não sei se sorte, o que foi aquilo ali, né?
Mas tão feliz estava lá, porque é aquele negocinho. Quando você vai disputar com um cara que é bom, você fala assim, se eu ganhar, bem. Se eu não ganhar, não dá nada. Perdi para um cara bom, né? Quando você vai disputar com um cara que você vê que começou agora, aí você olha e fala assim, puta, se eu perder para esse cara aí, vai todo mundo tirar sarro. Todo mundo fala, pô, mas você vai perder logo para um cara que é pior do que você, cara. Bom, acabou que eu indo e todo mundo era melhor do que eu no meu modo de pensar. E eu acabei indo e no Zenkoku Taikai eu fiquei em quinto lugar. Quando eu fiquei em quinto lugar, eu comecei a ser conhecido dentro desse mundo no Japão, dentro desse mundo do drift, né? Que eu já conhecia todos os caras famosos do drift, até mesmo o Dorikin, que é o rei do drift, o inventor do drift, né? Tsuchiya Keiji, o nome dele.